Bom dia, Bom dia. muito bom dia. Todos que vão participar conosco aí, com a gente na nossa live, segunda-feira, dia 14, né? Segunda-feira, dia 14 de fevereiro, os dias estão correndo rápido, né? Estão passando rápido. Hoje a gente gostaria de falar sobre o tema como tirar o seu casamento da UTI. Eu vou contar uma história antes para você que diz que é uma história que dizem que aconteceu, eu não sei se é verdade ou não, mas contam como se fosse verdade. Era um casal que morava numa certa região, e esse casal eles moravam num lugar muito bonito, assim, era uma chácara, uma chácarazinha, e eles tinham uma casa muito bonita. De frente para casa tinha um lago muito bacana, muito bonito. É um local assim, daqueles locais que a gente fala que são locais paradisíacos, né? Eles moravam lá e moraram a vida toda lá, naquele paraíso. E eles ficavam sempre ali no final da tarde. Eles gostavam de sentar na varanda ali e ficar olhando o pôr do sol que descia ali por trás da montanha, fazia uma luz bonita em cima do lago. Era uma cena muito bonita. Todos os dias eles faziam isso. Envelheceram assim. Foram mais de 50 anos casados e envelhecendo assim. A mulher faleceu e a mulher se chamava Melinda e o homem chamava Vinícius. Então eles deram o nome daquele local de Melvin, que era Melinda, as três primeiras letras de Melinda, e Vinícius, as três primeiras letras do nome Vinícius. Ficou Melvin. E eles sempre brincavam, diziam, olha, aqui é Melvin, e deram o nome da chácara de Melvin, chácara Melvin, por causa das iniciais do nome deles. E aí esse homem, a mulher faleceu, e logo depois, não demorou muito, ele adoeceu também, esse moço, esse senhor. E ele foi para o hospital, foi parar na UTI, muito mal mesmo. Um dia, eles tinham um filho, e esse filho ia sempre visitá-lo, e um dia que o filho foi visitar, o pai já sussurrando, né, já nem falava direito, o filho tinha que encostar o ouvido na boca do pai para poder ouvir. E ele disse assim: filho, eu quero ir para Melvin, eu quero morrer lá, porque eu vou morrer aqui nesse hospital. E o filho falou com o médico, mas naquela região onde eles moravam, havia uma lei que dizia que só os médicos podiam liberar, que não adiantava ter um termo de responsabilidade, nada disso. Os médicos é que liberavam o paciente ou não. E o médico não quis liberar o pai para ir para Melvin. E o pai, todos os dias que o filho ia, ele dizia: pai, filho, eu quero ir para Melvin, eu estou morrendo. E eu queria morrer na mesma varanda, sentado na mesma cadeira que a sua mãe morreu. Ele queria ir para lá. Só que o médico não deixava ele voltar para a chácara. E ele já passou o tempo, ele não podia falar mais. O pai não podia falar mais. E eles tinham criado um sinal para falar de Melvin. O pai e a mãe, né, do rapaz tinham criado um sinal que era um M assim e um V assim. Eles brincavam, era um sinal que eles brincavam dizendo que era Melvin. E o filho indo lá, o pai já não falava mais. A única coisa que o pai fazia era esse sinal, dizendo que queria ir para Melvin, que queria ir para lá. Um dia, o filho cometeu uma loucura. Ele, sabendo que o pai estava piorando e piorando muito, o médico não queria liberá-lo e o pai iria morrer.
estava muito mal, muito mal. O filho entrou na UTI com a ajuda de um amigo, numa hora em que havia pouca gente lá na UTI. E o filho tirou o pai de lá. Colocou o pai numa cadeira de rodas e levou o pai para Melvin. Tirou o pai da UTI e o pai finalmente pôde falecer, vamos dizer assim, em paz ali, vendo a paisagem que ele queria, na cadeira que ele queria, do jeito que ele queria, porque o pai iria realmente morrer naquela UTI. E essa história fala muito de alguns casais, alguns casamentos que estão na UTI, casamentos que estão morrendo. E hoje a gente queria dar para você aqui, ensinar a você como você retirar o seu casamento da UTI. E a primeira coisa que você precisa fazer, e nós vamos fazer aqui uma analogia com uma UTI, tá bom? A primeira coisa é um ambiente apropriado, um ambiente adequado. Toda UTI tem o seu ambiente próprio, né? Tem o seu local próprio. Só entra lá quem pode entrar. É um local separado, fechado, né? Muito bem guardado e é um ambiente todo preparado para a UTI. Geralmente é um ambiente que tem o seu barulho, né? Tem os seus sons, os seus ruídos, mas é um ambiente onde parece que tem mais, as pessoas falam mais baixinho, falam mais manso, né? Só existe o som dos aparelhos lá da UTI. É um ambiente mais adequado para isso. Isso nos ensina o seguinte: se seu casamento está na UTI, é preciso que você crie um ambiente adequado para que esse casamento saia da UTI. Um ambiente primeiro de paz, não é? Tenha um ambiente de paz dentro de casa. Você quer que seu casamento saia da UTI? Então cultive esse ambiente, forme esse ambiente de paz dentro da sua casa. É preciso você criar isso, porque senão o seu casamento não vai sair da UTI. Se você não criar esse ambiente de paz dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Olha o que diz o autor de Provérbios, capítulo 21, verso 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. É lógico que esse verso está falando da mulher que é rixosa e iracunda, né? Uma mulher que vive arrumando briga e vive cheia de raiva, cheia de ira, mas esse verso vale também para os homens, tá? Existem muitos homens rixosos, né, que arrumam briga e com muita facilidade e que vivem irritados, vivem irados. Então, esse versículo mostra para a gente que é preciso criar um ambiente de paz. Não dá para querer que seu casamento saia da UTI se você vive criando rixa, vive criando briga, vive alimentando discussões. É preciso que você crie um ambiente de paz dentro da sua casa. E você, assim, fale menos e ouça mais. É preciso que você crie esse ambiente. Ainda, Provérbios 14, verso de número 1, também vai falar para a mulher, mas também serve para o homem. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Isso. Então é preciso ter sabedoria. Crie um ambiente de sabedoria. Mulher sábia edifica sua casa. A louca, a insensata, ela vai destruir com as próprias mãos dela. Então crie esse ambiente de sabedoria dentro da sua casa. Seja sábia, seja sábio,
Não fique arrumando confusão. Seu casamento está na UTI. UTI é ambiente de paz, é um ambiente de harmonia, onde os profissionais trafegam harmonicamente. Senão o paciente não sai da UTI. Se não fizer isso, seu casamento não vai sair da UTI. Cria esse ambiente. Outro verso de Provérbios é capítulo 11, verso 17. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Então, o homem que é bondoso. É preciso criar esse ambiente de bondade dentro de casa. Muito cuidado, não fique arrumando ambiente de maledicência, de desconfiança. Seu casamento já está na UTI. Você ainda não é bondoso dentro de casa, vai piorar a situação. O paciente vai piorar. Seu casamento vai piorar. Não é? O último verso é capítulo 17, verso 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Alegria. Eu sei que não é fácil. É mais fácil falar do que viver isso. Mas se seu casamento não está na UTI, é importante que você crie um ambiente de alegria dentro da sua casa. Não é fácil. Realmente não é fácil. Mas na medida do possível, crie ambientes alegres. Ou não espalhe tristeza. Não espalhe angústia dentro da sua casa. Crie esse ambiente alegre dentro do seu lar, para que ele saia da UTI. Aliás, um dos fatores porque pacientes saem da UTI são o encorajamento e o ambiente de alegria que os profissionais passam para eles dentro da UTI. Os profissionais da UTI, eles são instruídos a criar esse ambiente de encorajamento para o paciente. Para quê? Para que o paciente saia o mais rápido da UTI. Bom, então, essa questão dessa fala, dessas entonações, cuidado com o jeito que você fala, o tom que você fala, isso tudo vai piorar o seu casamento, não vai conseguir sair da UTI. Cuidado com essa coisa, tá bom? Crie esse ambiente adequado. Uma outra coisa na UTI que é importante para o ambiente é a temperatura. Na época que eu trabalhei na capelania, lá do Hospital CAISM, lá na Unicamp, a gente aprendia que a temperatura da UTI, do ambiente de UTI, era controlada, né? Entre 20 e 23 graus era uma temperatura, por causa da medicação que os médicos utilizavam na UTI. É preciso você controlar a temperatura, tá? Não deixe a temperatura aumentar no seu casamento. A temperatura aumentando, o seu casamento vai se desgastar e vai piorar, vai ficar difícil a situação, vai ficar muito complicado dele sair da UTI. Provérbios capítulo 15, verso de número 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso. Você percebe que a temperatura aumenta, né? A resposta branda, essa vai deixar a temperatura ideal. Mas se você dá uma resposta dura, né? Se você responde de uma forma dura, isso aumenta a temperatura e muito. A temperatura vai subir dentro do seu casamento. Não faça isso. Então, mantenha essa temperatura ambiente para que a medicação, que é o que nós vamos falar depois, ela possa ter efeito e o seu casamento possa sair da UTI. Outro verso é Provérbios 17, 9. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. A temperatura aumentando de novo, né?
o que traz o assunto à baila. O assunto morreu, mas você vai trazendo ele, revivendo as coisas. E aí não tem como sair da UTI. Então, cuidado, não fique trazendo assuntos que vão aumentar a temperatura e vão fazer com que a medicação para o seu casamento sair da UTI não surta efeito. Cuidado com isso. Agora, a pergunta é, bom, eu devo criar um ambiente adequado, tudo bem. E como é que eu faço isso? Como que eu faço isso? Olha, a solução melhor que tem é você manifestar o fruto do Espírito no seu casamento. Seu casamento está na UTI, então seja você aquela que vai manifestar o fruto do Espírito. Quando você manifesta o fruto do Espírito, faz frutificar no seu casamento o fruto do Espírito, ele está dando o primeiro passo para sair da UTI. Olha o fruto do Espírito. O apóstolo Paulo fala qual é o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, tudo isso, amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, bondade, benignidade, mansidão, né? Domínio próprio. Quando você exerce, manifesta esse fruto do Espírito no seu casamento, você está criando um ambiente apropriado para o seu casamento sair da UTI. Então crie, manifeste. Você não tem o fruto do Espírito, você não tem manifestado o fruto do Espírito, então minha irmã, meu irmão, ore a Deus, peça, Senhor, eu preciso manifestar o fruto do Espírito no meu casamento, para que o meu casamento saia da UTI. E pegue esse verso aqui, Gálatas 5, verso 22, e repita, e leia, e releia. Repita isso no seu coração. Eu preciso manifestar esse fruto no meu casamento. Não como um amuleto, né? Mas todas as vezes que nós obedecemos a palavra de Deus, nós glorificamos a Deus. Nós trazemos glória para Deus. E o propósito de Deus nas nossas vidas é nos tornar mais parecidos com Jesus. Né? E quando eu dou o fruto, o fruto do Espírito Santo é produzido em mim, eu me torno mais parecida ou mais parecido com Jesus. Bom, nós estamos falando então do ambiente. Esse é o ambiente. Se o casamento está na UTI, esse é um ambiente apropriado para o seu casamento sair da UTI. Segunda coisa que tem na UTI são aparelhos, a aparelhagem, né? Que tem lá os instrumentos e a medicação. E aí, seu casamento está na UTI, quais são os aparelhos e quais são os remédios que você precisa ter para seu casamento sair da UTI? Quando você vai na UTI, não sei se você já foi numa UTI, você vai perceber muitos aparelhos lá, mas tem um aparelho que não pode faltar numa UTI. Ele se chama desfibrilador cardíaco. O que é o desfibrilador cardíaco? Faz o coração bater de novo. Tem parada é o da ressurreição, né? O desfibrilador é aquela... Parece dois ferros, né? De passar roupa. Você coloca no coração assim para dar aquele choque, enfim, para ressuscitar o paciente que está com o coração tendo parada cardíaca. O desfibrilador cardíaco ele não pode faltar dentro de uma UTI, porque é a maneira de ressuscitar ou de trazer à volta os batimentos cardíacos do paciente. No casamento, o que é o desfibrilador cardíaco? No casamento, se o seu casamento está no UTI,
tem as duas partes do desfibrilador cardíaco são Bíblia e oração. Não tem como fugir disso. Você precisa ler a Bíblia, você precisa meditar na palavra de Deus, você precisa aplicar a palavra de Deus na sua vida. E você precisa orar. Dobrar os seus joelhos. Mas eu já tenho orado, há anos eu oro. Continue orando. Continue orando pelo seu casamento. Não pare de orar. Bíblia e oração são os desfibriladores do casamento. Aqueles que vão trazer o casamento de volta. Aqueles que vão fazer voltar os batimentos, né, do coração na sua vida conjugal. Tá bom? É preciso você meditar na palavra. É preciso que você leia a palavra. De preferência junto com o seu cônjuge. Mas ele não quer ou ela não quer, não tem problema. Então leia sozinho. Então ore sozinho. Mas faça isso. Não deixe de fazer isso. Olha o que a Bíblia diz sobre, o apóstolo Paulo diz sobre isso. Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, pela paciência e consolação da Escritura, da Bíblia, da Palavra de Deus, nós tenhamos esperança. Você quer ter esperança de que seu casamento vai sair da UTI? Quer alimentar essa esperança? Você precisa ler a Bíblia. É a Bíblia, a palavra de Deus, é a Escritura Sagrada que vai alimentar a esperança de que seu casamento vai sair da UTI. E quantas pessoas já têm perdido a esperança disso? Por quê? Porque não se alimentam da palavra. Quando a pessoa se alimenta da palavra, a esperança ela é reavivada todas as vezes que ela lê a Bíblia. Então leia a Bíblia. Se você puder ler com o seu esposo, com a sua esposa, ótimo. Mas se ele não quiser, ou se ela não quiser ler a Bíblia com você e meditar na palavra com você, leia sozinho, leia sozinha. O Espírito Santo de Deus vai falar com você. A palavra de Deus vai ser ministrada ao seu coração e você não vai perder a esperança. Você não vai ser desencorajada, pelo contrário, você vai receber o encorajamento da palavra de Deus para tirar o seu casamento da UTI. Outra coisa é a oração. A carta de Tiago, do apóstolo Tiago, capítulo 5. Versículo 13 diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. É o 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Presta atenção nessa palavra que Tiago diz assim: ore, está alguém entre vós aflito, sofrendo, ore, faça oração. Aí lá no verso 15 ele diz assim: a oração da fé salvará o doente. A sua oração de fé, a sua oração crendo que Deus pode todas as coisas, salvará o seu casamento, uma vida de oração. Ore a Deus, nunca deixe de orar, dobrar os seus joelhos. Você já ora? Ótimo, continue. É dessa forma que você tira o seu casamento da UTI. Dobrando os seus joelhos, na dependência do Deus Altíssimo, dependendo desse Deus maravilhoso, que quer restaurar o seu casamento, que quer tirar o seu casamento da UTI. Então, quando você ora, você está dobrando seus joelhos diante da pessoa certa, do único que pode tirar o seu casamento da UTI. Então, continue orando, não desista. Leia a palavra de Deus
porque é a palavra de Deus que vai trazer esperança para o seu coração. E continue orando, porque Deus escolheu a oração para que nós, vamos dizer assim, movimentássemos a sua mão. Deus escolhe a oração. É o modo como Ele escolheu para nos ouvir as nossas petições. Então, ore, continue orando, não desista não. O Senhor vai tirar o seu casamento da UTI. Então, esses são os aparelhos, esses são os agora, o remédio. Qual é o remédio? O remédio é um só, a fé. O remédio, na UTI você tem remédios, chamam intravenosos, né? Os remédios intravenosos, aqueles remédios que são aplicados na veia, né? Tem não pode faltar soro, não pode faltar um monte de coisa na UTI, de medicamentos que são aplicados na veia diretamente no paciente. O remédio para você tirar o seu casamento da UTI é a fé. Continue crendo, continue tendo fé em Deus. Não é fé somente, é fé em Deus. Certo? Aí Hebreus capítulo 11, verso 1. Olha o que Hebreus fala sobre fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, você não vê, mas esse é fato para quem tem fé. É a convicção de coisas que se esperam. Você espera que seu casamento saia da UTI, isso é fé. Mantenha a sua fé. Não desista. Não volte para trás. Não queira achar que o divórcio é a melhor solução. Não é. Você vai dar um passo errado, muito errado. Então, continue perseverando, continue insistindo pela fé, a fé que você tem em Deus. A fé é o remédio que vai trazer a cura para você tirar o seu casamento da UTI. Quantas pessoas que nós conhecemos que passaram anos orando, acreditando, sem perder a fé de que seus casamentos sairiam da UTI e conseguiram, alcançaram, pela fé, eles alcançaram a promessa. Então continue, não desista não. Não deixe as coisas tristes e ruins da vida tirarem a fé do seu coração. E por que fé em Deus, né? Fé, é comum a gente falar, você crê em Deus, você acha que Ele consegue, né? Que Ele é poderoso para isso, a sua fé está em Deus. Mas quem é Deus para você? Deus é o Todo-Poderoso, Deus é o onisciente, é onipotente, a vontade dele é boa, agradável e perfeita, Ele é o Criador, você crê que Ele é o teu Criador, o Criador do teu marido, o Criador da tua esposa, Ele conhece a sua história, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Por que Ele? Por que a fé nele? A fé não deve ser em acessórios de sex shop para melhorar o sexo de vocês. A sua fé não deve estar em viagens. Vamos fazer várias viagens e o nosso casamento vai restaurar. Vamos passear, vamos nos divertir. A fé não pode estar nessas coisas. A fé deve estar no Deus que criou vocês, no Deus que nos criou, no Deus que nos conhece, no único Deus verdadeiro que é todo-poderoso, que é onisciente e que é onipresente e que conhece e sabe todas as coisas. O Deus que detém a verdade, a única verdade, e que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. A sua fé deve ser neste Deus, deve ser nas verdades que Ele diz em sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus se revela a nós através da sua palavra. Então nós precisamos crer neste Deus. A fé é nele. A fé não são em conceitos humanistas, conceitos que sempre estão
nos rodeando, sempre estão chegando à nossa mente, seja através da internet ou através de amigos ou até mesmo irmãos em Cristo, mas conceitos e premissas que não são bíblicas. Não tem valor para a alma, não tem valor diante de Deus. A sua fé deve estar nele, deve estar naquilo que ele pode fazer, deve estar no valor que ele dá para o casamento e para a família, deve estar na aliança que você fez diante dele, o compromisso que você tem com seu esposo, com sua esposa, diante de Deus e com o próprio Deus, dessa aliança que você fez quando você se casou. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 49 e 50. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 49 e 50, conta a história de Jairo. Jairo era um líder de uma sinagoga e a filha dele estava morrendo, a filha dele estava falecendo. E alguém chegou e disse assim: olha, não incomoda mais o mestre não, a tua filha já morreu. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Então você vê alguém dizendo assim: olha, a menina já morreu, não precisa Jesus ir mais lá não, que a menina está morta. E Jesus diz para ele: olha, não fique com medo não, só creia, mantenha a sua fé. Você percebe que o que Jesus falou é completamente diferente do que o outro falou. Isso é muito comum. Isso é mais comum do que vocês podem imaginar. Talvez eu esteja falando aqui chovendo no molhado, porque talvez vocês já tenham se apercebido disso. Aquilo que as pessoas falam, o conselho que as pessoas dão, pessoas que nos amam, pessoas que amam a Deus também, mas que não estão zelosos e preocupados em dar um conselho que seja realmente bíblico, é completamente diferente daquilo que Jesus fala. Completamente diferente. É o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que você deve crer e obedecer, e não o que os outros falam, não aquilo que vai massagear o seu ego, aquilo que vai te trazer paz, mas não paz diante de Deus, paz porque você está numa situação confortável diante, aquele conselho te leva a uma situação de conforto. A Bíblia geralmente nos leva a uma situação sempre de confronto, sempre, porque nós somos pecadores e a Bíblia é a palavra de Deus, de um Deus santo. Não tem como ler a Bíblia e não ser confrontado, porque nós somos pecadores. E você vê aqui que às vezes as pessoas, o casamento está na UTI, as pessoas chegam e dizem assim: olha, esquece esse negócio, deixa isso para lá, seu casamento está morto, já morreu, parte para outra, né? Vai ser feliz, parte para outra. A resposta de Jesus é a mesma: não temas, crê somente, a tua filha vai viver, o teu casamento vai sair da UTI, creia. É preciso manter a fé. É o remédio para o seu casamento sair da UTI. E o casamento, a UTI, ela tem um ambiente apropriado, tem aparelhos, tem remédios, mas também tem os profissionais da UTI. Os médicos, os enfermeiros, as pessoas que trabalham na limpeza da UTI, porque não se limpa a UTI de qualquer jeito, tem um material apropriado, tem um jeito apropriado de se limpar, enfim, tem muitos e muitos profissionais trabalhando na UTI. E quais são os profissionais que vão trabalhar para tirar o seu casamento da UTI? O primeiro deles é o Espírito Santo de Deus. Esse é o grande profissional, aliás, certo?
é o grande profissional, é o Espírito Santo de Deus que tira o seu casamento da UTI. O Salmo 23 fala de um vale de sombra e de morte, mas fala também da presença de Deus nesse vale. O que diz aí? 23, verso 4. Refrigera-me ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então você vê aqui, ele está num vale de sombra e de morte, está na UTI. Mas Deus, ele diz lá, eu não temo, eu não fico com medo. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Porque Deus está comigo, é o Espírito Santo de Deus. E aí ele diz assim, o teu bordão, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quer sair da UTI? O Espírito Santo de Deus é o melhor profissional. Você precisa orar e pedir ao Espírito Santo de Deus que retire o seu casamento da UTI. É só Deus. É o único profissional que pode realmente fazer com que vocês saiam de lá. Com que o seu casamento saia da UTI e vá para casa. Ore então ao Espírito Santo, ouça a voz do Espírito Santo, seja sensível àquilo que o Espírito Santo de Deus diz a você através da palavra, através da escritura que você está lendo. Seja sensível à voz do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que as coisas espirituais, elas vão se discernir, ou seja, ser aprendidas, ser conhecidas espiritualmente, ou seja, é só pelo Espírito Santo de Deus que você entende a Escritura, que ela vai sendo ministrada ao seu coração e você vai adquirindo esperança e fé no seu coração, e isso quem faz é o Espírito Santo de Deus. Então, seja sensível àquilo que o Espírito Santo diz para você através da Escritura, para que o seu casamento saia da UTI. Lembrando que uma pessoa na UTI, ela tá dentro desse ambiente, né? Que o Marcos está falando aqui, o ambiente de paz, temperatura adequada, os aparelhos, medicamentos, ela está num ambiente de cuidado. UTI é unidade de tratamento intensivo, terapia intensiva, ou seja, a pessoa está sendo cuidada. Então, se o seu casamento está na UTI, é porque ele está em alguma situação de urgência, alguma situação, não é nem de urgência, mas de alguma situação séria, né? Está com alguma doença séria, algum estado muito sério e importante para que seja bem cuidado. Então, não pense que você vai ter esse discernimento do Espírito, vai ouvir a voz do Espírito no meio da balbúrdia, no meio, eu quero esquecer, eu estou cheio de problema, então vou sair com as minhas amigas, vou sair com os meus amigos, vou ficar jogando futebol, fazendo churrasco, vou sair com as minhas amigas, vou para o shopping, vou fazer compras, vou tomar um café e está sempre procurando coisas. Nós conhecemos pessoas que sempre estão procurando fazer coisas, viagens ou coisas, para não parar para pensar. Porque se parar, o problema vem à mente e eu tenho que digerir aquilo e aquilo me faz mal porque eu estou sofrendo com aquilo. As pessoas que estão na UTI, elas são obrigadas a parar. Se obrigue, dê esse direito para que você consiga ouvir a voz do Espírito. Busque esse ambiente de paz, esse ambiente adequado. O casamento está na UTI. Você quer cuidar do seu casamento? Você quer que o seu casamento seja cuidado como se estivesse na UTI? Então, crie esse ambiente de paz, essa temperatura. Mas o meu marido não coopera para isso. Faça você.
Existem pacientes na UTI que gostam de fazer barulho, que gritam, que faça a sua parte. Não é porque um paciente está desse jeito que os outros vão ficar ou que os enfermeiros e os médicos vão agir igual. Haja você para trazer um ambiente de paz, para trazer a oração, a palavra de Deus para esse ambiente, para essa circunstância. Né? Isso deve ser no dia a dia, mas nós estamos aqui focando numa questão de um casamento doente que está à beira da morte, por isso precisa passar um tempo na UTI, na esperança de que Deus vai restaurar todas as coisas. E o outro profissional, não é? Importante, menos importante, é claro, que o Espírito Santo de Deus, né? São os conselheiros bíblicos. Nós temos falado muito sobre isso aqui. É importante que você arrume pessoas, que você converse com pessoas, que você fale com pessoas que sejam conselheiros bíblicos, pessoas que vão te aconselhar de acordo com a Escritura, com a Bíblia. Não é qualquer tipo de conselho, tá? Não é qualquer pessoa. Não é só a sua melhor amiga só porque é sua melhor amiga. Não é seu melhor amigo só porque ele é um cara legal. Não. Não. É preciso ser alguém que realmente tenha de Deus o dom para aconselhar, para dar conselhos bíblicos, conselhos que estejam respaldados e que venham da palavra de Deus. Provérbios capítulo 16, verso 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então é medicina, palavras agradáveis. Quais são as palavras agradáveis que são medicina? A palavra de Deus. A palavra de Deus é agradável. Ela deve ser agradável. Uma pessoa sábia, que quer conhecer, sabe aos olhos de Deus, ela quer conhecer a Deus. Então, a palavra de Deus, por mais que venha confrontá-la, ela é agradável. Ela é agradável porque ela é medicina, ela traz cura, ela é remédio. É remédio para o nosso pecado, ela traz cura para o nosso pecado. Então, por isso ela se torna agradável para quem é sábio. Mas nós sabemos que os tolos não gostam de ouvir a palavra de Deus. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas não foi agradável ouvir isso, não foi agradável aos teus olhos, não foi agradável para a sua natureza pecaminosa. Mas aos olhos de um Deus que tem o propósito de te transformar numa pessoa mais parecida com Jesus, ela é agradável sim, não só agradável, mas ela é cura para você. Remédio. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quantas vezes a vontade de Deus é câncer nas nossas vidas ou na vida de alguém que amamos? Ela deixou de ser agradável por isso? Não. Ela é agradável, ela é boa e ela é perfeita porque diante do propósito de Deus, que é a redenção, que é a transformação das nossas vidas em pessoas mais parecidas com Jesus, isso é ser agradável. Ela coopera para que esse propósito aconteça e por isso é agradável. É agradável para aquelas pessoas que estão buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Porque se você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus, você quer ser mais parecida com Jesus. Você quer andar de acordo com os propósitos de Deus para a sua vida. Então, saiba que o conselheiro bíblico, ele vai trazer palavras agradáveis aos olhos de Deus e talvez não tão, às vezes, muitas vezes indigestas para nós. Mas busque sabedoria de Deus e ouça com o coração aberto para ser transformado numa pessoa mais parecida com Jesus. E não seja ansioso e ansiosa para achar esse conselheiro. Quantas e quantas vezes nós oramos pedindo, porque nós também precisamos de pessoas que nos aconselham e que nos discipulam. Né? Todas as pessoas precisam. E nós oramos e muitas vezes demora a aparecer.
né? A gente pede a Deus, ore pedindo a Deus. Não confie naquilo que você pensa que é. Quantas e quantas vezes nós caímos do cavalo? Nem tudo que reluz é ouro. Peça a Deus a pessoa certa para te aconselhar. Ore a Deus, coloque isso diante de Deus e espere o tempo dele te mostrar. Muito bem. O último texto é Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago vai falar também sobre essa importância de você ter alguém que possa te aconselhar, alguém que possa orar junto com você. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então você vê aí um confessando para o outro e o outro orando com ele. Isso faz parte do aconselhamento bíblico. Procure conselheiros bíblicos, alguém que possa te ajudar, usando bem a palavra de Deus, manejando bem a palavra de Deus. Certamente isso vai fazer com que o seu casamento saia da UTI. É isso aí. Que Deus te abençoe, uma boa semana, um bom dia e busque o Senhor. Amém. Em todo o tempo. Amanhã estaremos de volta aqui a partir das 7 horas da manhã, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.